Infelizmente, meus amigos, nós estamos vendo uma chamada, vamos colocar aqui as estrelas, as pessoas aí do estrelato. Muitas pessoas usando aí das suas ferramentas, do seu público, conhecidos neste mundo, tentando de alguma maneira atacar a obra de Deus, tentando atacar pastores, atacar a palavra. E nós temos que ter um certo cuidado, porque muitas pessoas são muito influenciadas por estas pessoas. Você pode olhar, você principalmente os mais velhos vão ter uma consciência disso, de que os shows, por exemplo, onde se reúna uma pessoa, um cantor, não precisa ser necessariamente um cantor que cante músicas, a música que nós chamamos que não são músicas sacras, que não são músicas com o propósito de engrandecer o Senhor. Até mesmo daqueles que dizem louvar a Deus, que dizem cantar para Deus, já também muitos, não estou dizendo em sua totalidade, estão se perdendo. E infelizmente algumas pessoas, alguns cristãos, e não são poucos, estão se perdendo. E quando chamo a sua atenção para isso, penso eu necessário também como um pastor, trazer uma exortação, um ensinamento, assim como o apóstolo Paulo, ele entendendo que nos tempos que ele estava na Galácia, pregando na igreja da Galácia, ele também necessitou ensinar aqueles irmãos para que eles permanecessem, para que eles não dessem ouvidos a essas pessoas que viessem os persuadir, que viessem de alguma maneira tentar até mudar aquilo que o Senhor Jesus veio fazer. Em João capítulo 1, você lê na Bíblia que o Senhor era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Hoje manifesto entre nós o Senhor Jesus. A palavra se fez carne, a palavra de Deus, ela viveu entre nós. Jesus Cristo viveu como homem nessa terra. E sua intenção, o seu propósito principal era salvar os homens. Se você quer seguir alguém, você quer ter uma estrela a seguir, siga Jesus Cristo. Siga os seus ensinamentos, você vai aprender a amar todas as pessoas que estão à sua volta. Você vai aprender a colocar o coração na palavra de Deus. Você vai aprender que as pessoas, elas muitas vezes não entendem a palavra de Deus, não reconhecem a verdade. Pelo amor de Deus, eu não quero ser uma pessoa negligente a apontar ninguém, tá? Não quero apontar ninguém. Mas você olha, por exemplo, nas redes sociais, você vai nas grandes mídias, você vai ver essas pessoas que têm uma fala que chega a muitas pessoas, elas usam a sua forma de crer, a sua forma de agir para poder contaminar outras pessoas. Então a gente tem que ter o cuidado. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos em Gálatas capítulo 1. Eu vou começar a partir do versículo 1 e vamos aqui estudando. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, aí ele dá o recado. Graça e paz da parte de Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo, entregando a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. E ele falava daquele tempo mau e difícil, e nós, nesse tempo mau e difícil que vivemos, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Então, a carta enviada às igrejas da Galácia, que o apóstolo Paulo envia, ele diz, olha, eu, apóstolo Paulo, não levantado, não conhecendo somente pela língua dos homens, mas o próprio Cristo, pela vontade de Deus, eu sou apóstolo, aquele que está falando do reino de Deus, falando de Jesus. Eu que outrora era morto, mas o Senhor me ressuscitou com ele, ele que me perdoou dos seus pecados, e é por ele que aqui estou falando com vocês. Então você veja que
O apóstolo Paulo deixa muito claro, não é dos homens, não vem dos dogmas, de doutrinas criadas pelo homem, de ensinamentos enganosos, mas ele fala, eu vim daquele que me tirou das trevas. Versículo de número 6, aqui agora ele dá a nos entender que essa igreja da Galácia, esse povo, estava um tanto quanto inconstante. Por que eles estavam inconstantes? Porque eles estavam ainda naquela, ou andamos seguindo a palavra, ou vamos seguir as nossas religiões, vamos seguir as nossas doutrinas. Versículo 6. Maravilho-me de que tão depressas passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Veja que é tão fácil uma pessoa mudar. No entanto que você pode notar que uma pessoa, para ser mudada ao que diz respeito ao evangelho, é um pleito, é uma luta. Existem pessoas que passam anos até ela entender que ela precisa ser somente de Jesus. Ela ama Jesus, ela tem cuidado de obedecer a Jesus, mas ela dá uma acrescentadinha, né? Ela acende ali uma velinha, ela ainda busca nas estrelas, ela ainda busca nos horóscopos, ela ainda busca em muita coisa. Então, nós temos que compreender que o apóstolo Paulo fala, olha, vocês foram comprados pelo sangue de Cristo, vocês foram perdoados, vocês se tornaram a verdadeira igreja, aqueles que andam realmente seguindo a palavra, os ensinamentos, que são cristãos. E aí o Paulo fala, puxa, mas pouco passou, mal vocês se converteram, mal vocês mudaram as suas práticas, mal saíram desses ensinamentos errôneos, e vocês já conseguem, vocês já estão conseguindo se perder, vocês já estão desviando-se da verdade, já estão se perdendo. Por isso você vai ouvir, por exemplo, muitas pessoas, ai pastor, um dia todos que me viram caídos vão me ver de pé, aí vão ver que eu vou estar por cima, sabe aquela linguagem, aquela forma de querer mostrar que é melhor do que os outros. Uma das coisas tão importantes que nós temos que ter no nosso coração, que nós não podemos desviar nosso entendimento. Muitas pessoas, por exemplo, ao lerem a Bíblia sem o compreendimento, tenho em meu coração, a própria palavra de Deus nos ensina isso, que só entendem, só conseguem ter revelação. Quando eu falo revelação, não é coisa, sobrenatural do que diz respeito, eu vejo isso, eu vejo aquilo, não. A pessoa que lê a Bíblia, entende, compreende o que Deus fala com ela é cheia do Espírito Santo. Quem revela, quem dá a ela entendimento ao que ela está meditando, ao que ela está lendo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que se revela para esta pessoa. Agora, embora seja o Espírito Santo que faça ela entender, então você também consegue compreender que uma pessoa que não tem a direção de Deus, ela vai ler a Bíblia e vai falar que Deus é mau. Deus matava a gente, Deus fazia coisas ruins, ela não entende. E por ela não entender, ela julga. Ela vai mandar pegar a Bíblia e escrever, tirar as partes que atacam algumas pessoas. Quando diz ataca, é por causa que as práticas delas estão contrárias à palavra de Deus. Aí ela prefere mudar toda a história da sociedade, ela prefere mudar tudo que é a verdade que é, né? Prefere mudar a genética, ela vai mudar tudo, né? Porque tem pessoas que querem mudar a Bíblia, achando que se mudar a Bíblia, aquilo que se vê vai mudar também, e não é. Então, muitas pessoas, elas já estão se perdendo e dando ouvidos. Uma pessoa, por exemplo, que ela para num palco, né? E nesse palco ali, ela tem voz, e ela consegue conduzir uma grande massa de pessoas a estar seguindo aquilo que ela também segue. Você pode olhar, você já um evangélico, um cristão, você pode ver quantos cristãos que outrora você cantava e louvava a Deus com os louvores que essa pessoa entoava. Hoje essas pessoas, elas estão lá nos famosos bailes funks, estão entremetidos e vivendo nas orgias deste mundo. E uma das coisas que são peculiares a essas pessoas, elas continuam dizendo que nada mudou, que ela continua com Jesus, que ela continua com a palavra, e isso instigando jovens, instigando famílias, marido, esposa,
instigando a sensualidade. E isso, infelizmente, nesse tempo do Paulo acontecia, e nesse tempo também nosso, muito pior vai acontecer. Só que o Paulo fala, vocês não podem acreditar em um evangelho que não seja o que Cristo ensinou. Você não pode sair do que está aqui, ó. Você não pode sair de Mateus, de Marcos, você não pode sair do Lucas e do João, você não pode sair daquilo que Jesus fez. Jesus, ele deu no Sermão da Montanha, deixa eu ver se eu encontro aqui em Mateus capítulo 5, se não me engano é o versículo de número 17, é isso mesmo, olha o que Jesus, o próprio Cristo falando, ele aqui abertamente, ele chama os seus discípulos, há ali uma multidão de pessoas ouvindo Jesus pregar de cima de um barquinho. Ele fala isso aqui, ó, versículo 5, capítulo 5, versículo 17 de Mateus: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas eu vim cumpri-la. Jesus, ele falou assim, olha, eu não estou vindo desfazer o trabalho dos profetas, eu não estou vindo desfazer o trabalho de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, eu não vim destruir, eu não vim parar aquilo que eles ensinaram. O que foi feito porque Deus mandou. Ah, pastor, mas olha, quando saíam nas guerras, era de Deus aquilo era um juízo, era algo que o Senhor enviava. Ai, pastor, mas que Deus mau esse que promove guerras, ai, nós queremos amor. Então tá bom. Então, para acabar as guerras, o que Jesus fez? O Pai enviou Jesus para vir trazer então a paz. Aí ele diz no versículo de número 18: porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A palavra de Deus, ela tem que se cumprir. A palavra de Deus, ela tem que ser levada a sério. Então, por isso que o Paulo chama os irmãos da Galácia e diz, olha, não saiam da palavra. Não saiam para outro evangelho. Não saiam seguindo essas doutrinas variadas aí da cabeça do homem, ou até mesmo de pessoas que falam de Deus, mas não tem nada de Deus. Procurem, saibam para que você não seja enganado. Tem até uma pessoa muito conhecida das crianças. Crianças cresceram ouvindo, uma geração que cresceu na adolescência, casou-se assistindo essa pessoa na televisão. Essa pessoa diz, olha, eu tenho que mudar a Bíblia, acho que eu vou escrever a Bíblia de novo. Jesus, se você é contra, se você não aceita a palavra ensinada pelos pastores, tudo bem, é direito seu. Você não precisa ficar seguindo a ideia de um homem, mas Jesus através do Paulo fala, eu apóstolo de Cristo, não de homens. Ele diz no versículo de número 6 de Gálatas capítulo 1, ele fala, maravilho-me, ou seja, eu me espanto de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. É tão fácil fazer uma pessoa se perder que um pecado de alguém que é exposto faz com que ela deixe de acreditar em Cristo e comece a seguir aquela pessoa que nunca sequer pensou que a palavra dela pode mudar toda uma história numa sociedade tão corrompida, tão perversa, que no meio das mídias elas podem se perder. No meio das coisas dessa atualidade, ela vai se deixando levar. O versículo 7 diz assim, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam, que deixa a pessoa inquieta, ela quer, mas será que isso está... Ela começa a ficar duvidosa, e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ele está dizendo, olha, ainda que eu, apóstolo Paulo, eu que estou pregando para vocês, ainda que eu, Jefferson, mas há alguns que vos inquietam, mas ainda há, versículo 7 de novo, o qual no outro tempo, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, ainda que venha um anjo do céu, o anjo que caiu do céu é Satanás. Aí ele fala ali, ó, o anjo que veio do céu vos anuncia um outro ensinamento, um outro evangelho, além daquilo que já está posto, além do que Jesus falou, além daquele que vos já tem anunciado, seja maldição. É maldição você ouvir isso, que alguém está aumentando um tio, um jota,
alguém tentando tirar algo da palavra, é uma maldição. Anátema é maldição. E eu acredito que tanto aquele que ensina, quanto aquele que está recebendo, aquele que está praticando o anátema, ambos são amaldiçoados. O que segue, o que ensina a maldição, e também aquele que ensina aquilo que o Senhor não disse. Tem muita gente usando a boca para falar de Deus com a boca suja, com a boca, me perdoe, eu tenho que ser sincero com você, com a boca podre, com a boca que tinha que passar sabão, tinha que lavar mesmo assim, sabe? Pessoas que deveriam pensar, se elas têm as suas prerrogativas, as suas práticas, a conduzir sua vida segundo os seus pensamentos, seus ideais, faça, mas faça longe, não ataque aqueles que estão pregando e vivendo a palavra de Deus. As pessoas têm voz, têm oportunidade, faça e viva aquilo que querem, mas não desmantelem, não ensinem aquilo que não são concernentes a elas, aquilo que não diz respeito a elas. Querem colocar goela abaixo aquilo que nós sabemos e temos convicção que Jesus veio para que todo este mal, para que a corrupção acabasse. Por isso que Jesus disse lá em Mateus, eu vim para cumprir. Porque vocês outrora ouviram a palavra de Deus, mas não obedeceram. Eu vim para cumprir o que vocês não cumpriram. Aí as pessoas ficam atrás dessas celebridades, que para mim não tem nada de celebridade. Comedor de arroz e feijão igual eu e você. Não tem nada de mais do que eu, do que você. Se tem alguns milhões na conta do banco lá, é porque tem muita gente que para assistir essas palhaçadas. Ah, pastor, o senhor está bravo. Eu não estou bravo. Eu estou mostrando para você que o Paulo, ele notou que a igreja estava se perdendo por isso. E eu me sinto no dever de um pregador do evangelho, mostrar e ensinar para você a verdade, não deixar que você esteja sendo engodado em roda dessas ideinhas. E se você não cuidar dos seus filhos, eles vão crescer com esse ensinamento, seus jovens. Por isso é importante estar sempre aprendendo, crescendo no Espírito Santo, aprendendo da palavra. Vou terminar aqui o versículo 9. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Ele reforça, ele fala, olha, não deixe ninguém inventar nada para você. Ninguém nunca vai poder, nem ter poder, para tirar o evangelho que já foi posto, que é Cristo. Ninguém vai poder impedir a ação de Deus sobre a vida daquele que crê no Senhor Jesus. Então, eu até me lembro de um filme, claro que é um filme, não estou indicando para ninguém, mas um filme, o nome do filme é O Livro de Eli. Esse filme é um filme, não é um filme evangélico, cristão, com propósito, mas tem uma história que conta a narrativa de um homem que levava a palavra de Deus para que ela fosse escrita. Claro que é um enredo, é uma história fictícia, mas me faz pensar que nós temos que guardar a palavra no coração. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos enfrentar muitas pessoas que vêm com essas palavras odiosas, que vêm com esses ensinamentos ruins? Quando você é indagado e você não sabe responder, que você não tem palavra para bater de frente com esse sistema corrupto e malvado deste mundo, que você vê, por exemplo, uma pessoa, o artista, não que ele não tenha valor, uma pessoa que se diz artista, multibilionária, né, que tem tudo nesse mundo, tira o dinheiro que é para entregar para as criancinhas na educação, para a saúde. Pessoas que vão pegar o dinheiro que era para coisa tão boa, para uma coisa tão valiosa, para ensinar as crianças a fazer campanhas, fazer propagandas para destruir a mente das pessoas. Por isso eu acho que seja tão importante você entender o que o Paulo falou. Será que tão rápido assim as pessoas estão se perdendo, estão se desviando? Não, pastor, o senhor está muito radical, o senhor está muito, o senhor está pegando no pé das pessoas. Não é pegar no pé, o Paulo, ele disse, olha, que todos os que ouvirem, que seguirem, quem falar, é maldito, é maldição.
Ai daquele, lá em Apocalipse fala, olha, ai de quem tirar uma vírgula, ai de alguém que tirar algo dessa escritura, vai ter que se ver com Deus. Então vocês que estão querendo mudar a Bíblia, então tenha esse cuidado para que você não venha pagar um alto preço por isso. Conheça Deus, fale daquilo que você conhece, não fale do que você não sabe, porque você pode incitar pessoas a sair do Evangelho. E quem fizer isso, ainda que seja um anjo do céu, seja maldito, seja anátema.